Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, falando para vocês aqui do maior canal de direito empresarial do YouTube e trazendo recuperação judicial, no caso em específico, desconsideração de personalidade jurídica pelo juízo trabalhista. É sobre isso que nós vamos falar. Se liga no vídeo, pessoal. Bem, meus amigos, é um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto, falando sobre recuperação judicial. Temos aqueles que atuam em recuperação judicial, decisões conflitantes nos nossos tribunais. Vamos falar sobre uma delas aqui nesse vídeo. Envolve desconsideração da personalidade jurídica. Para isso, se você curte o nosso canal, deixe o seu like, se inscreva. Se gosta do direito empresarial, quer ser um especialista, tem o nosso Aprenda Empresarial aqui disponível para vocês. Curso com o professor José Humberto. Meus amigos, na recuperação judicial, a devedora, vamos colocar aqui a empresa, né? A devedora do processo pede a recuperação judicial e consegue ali no processamento a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias. O processo é promovido pela própria recuperanda, pela devedora, e não pelos sócios. Os sócios, eles conduzem a pessoa jurídica, tanto que há um instrumento lá na recuperação judicial, do artigo 82A, da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, de direcionar ou redirecionar para os sócios eventuais obrigações dessa devedora. Mas isso em caso de abuso da personalidade jurídica, conforme artigo 50 do Código Civil. Fato é que na recuperação judicial a devedora está ali no juízo empresarial pedindo a recuperação e tendo a competência, né? O juízo universal da recuperação judicial com o juiz da própria recuperação judicial. Caberá a ele, e tão somente a ele, decidir questões envolvendo a recuperanda e possibilidade de incluir sócios, redirecionar, desconsiderar a personalidade jurídica. O que nós temos, paralelo a isso, são processos trabalhistas de credores dessa recuperanda, está lá na Justiça do Trabalho, em uma vara especializada, já está em execução, tentando receber os valores, não consegue receber, não tem bens suficientes e tem a recuperação judicial, que em regra deve tratar os credores, inclusive os trabalhistas, de maneira paritária, igualitária, vamos colocar assim. Como que um devedor trabalhista receberá diferente lá no processo trabalhista daquele que está habilitado na recuperação judicial, que terá uma condição específica dentro do plano de recuperação para pagar esse devedor? Justamente nesse sentido, o que tem acontecido lá nas execuções trabalhistas? O credor, ele não recebendo o valor da devedora, pede ao juiz trabalhista para que desconsidere a personalidade jurídica, vá nos bens dos, quer dizer, inclua os sócios e vá nos bens particulares desses sócios para pagar a obrigação, incluindo esses sócios como responsáveis. Numa teoria de desconsideração da personalidade jurídica que chamamos de objetiva, né? Não tem bens, então vai direto no patrimônio dos sócios, inclua esses sócios na dívida. Tá, mas olha só, se essa desconsideração temos como competente o juiz da recuperação judicial, por que pedir lá no juízo trabalhista? E é justamente esse o ponto polêmico. Por quê? Nos juízos trabalhistas nós temos decisões favoráveis e contrárias a esse pedido. Aquelas que são favoráveis permitem desconsiderar, inclui os sócios e vai atrás do patrimônio desses sócios para que esse credor trabalhista receba esses valores lá no processo trabalhista, e aí vai ter uma discrepância, né, quanto ao credor que está lá no processo de recuperação judicial, aguardando o plano e condições de pagamento. Essa é uma linha que tem sido adotada pela Justiça do Trabalho, e aí, como eu disse, né, viola essa paridade e viola a competência do juízo recuperacional. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ou entendimento diferente, é da inviabilidade, ou seja, é do juízo universal que faça essa desconsideração, cabendo a ele, e o credor trabalhista deve habilitar o crédito lá na recuperação judicial para receber igual aos demais credores trabalhistas, na mesma classe, nas mesmas condições e sem qualquer preferência de recebimento em face desse crédito trabalhista. Como eu disse, pessoal, as decisões elas são de ambos os lados, mas fato é que a insegurança jurídica é o ponto ruim nesse aspecto. O que o professor José Humberto aguarda do judiciário é que
pacifique essa questão, crie uma regra e no sentido, é o que o professor José Humberto defende, que a competência é do juízo da recuperação, não podendo o juízo trabalhista adentrar nessa questão, dando assim segurança jurídica para a recuperação judicial e para também um tratamento igual aos demais credores trabalhistas e não inviabilizando a atividade econômica, né? Porque muitas vezes é com recursos próprios ali dos próprios sócios, né, que eles injetam na sociedade para poder auxiliar no soerguimento dessa empresa, da devedora, durante o processo de recuperação judicial. Se você aí já presenciou, passou por isso, vem passando, deixa aqui o seu comentário, comente e nos traga maiores informações. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.